Ué. É, bem engraçadinho, né? Não, não. Sério? Não pode. Pode. Nossa, sério. Então, come. Já.
alegria que a gente quer começar. Então eu quero pedir para todo mundo que está na cozinha, para todo mundo que está atrás, vir para frente. As crianças já podem se posicionando aqui com as gurias da dança para dançar, para a gente ter um tempo bem alegre do nosso jeitinho, né? Afinal de contas, é o Adoleculto, é o culto dos adolescentes. Então eu quero ânimo. Ânimo, Mateu, Rafa, que já estou vendo que vocês estão tão tristes. Bora lá se animar. Amém? Eu queria conversar com vocês antes da gente começar o nosso culto, para a gente ir se acalmando e orando para Deus mesmo nos dar uma sensibilidade nessa noite. Porque o tema que a gente vai conversar hoje é um tema muito complexo, é um tema que Deus nos deu no grupo caseiro para a gente estar aprendendo mais dele. E para isso a gente tem que estar com o coração atento para o que Deus está falando conosco. Não sei se tem pessoas no online. Tem, Ana? Aqui, ó. Olha ali, ó, Família Forte Japão, ali de Santo Ângelo. Esses também, mesmo estando online, a gente tá juntinho e querendo aprender mais do Senhor. Amém? Então vamos lá para dar nossa boa noite, adoles. Estão prontos? Estamos prontos? Sim. Vamos lá. Vocês estão prontos? Sim. Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Boa noite, adoles! Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Sem merecer, seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Me lembrou que estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, eu resisto à forma do mundo. Tem de tudo pra andar contigo, não me vejo em outro caminho. Hoje tenho o mais precioso, eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu, Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar
saber se tem alguém cansado aqui hoje. Porque a gente vai dançar muito nesse Adole Culto, hein? Ó, eu não quero ver ninguém parado. Vem aqui, posso ouvir uma voz a soar. Todos os soldados desse lugar vão dançar hoje. Levantamos um som para te adorar. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai! A nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. E esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Pega lá assim, ó! Começou, hoje eu vou receber teu amor. Vai! E o quê? Corações com paixão para estar com o Senhor. E o quê? E eu Vou me ligar no Senhor. Porque não dá? E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai! E nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. E esse é o lugar da salvação, Quando o quê? quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Ei, essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Ei, essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de adorar o Senhor. Essa é a hora. Todo mundo pronto? Esse é o momento. Nossa vida nunca Fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Amém. Essa noite é muito especial para todos nós, né? E agora vamos entrar nesse momento de oração e pedir para o Senhor, para Ele aquietar nosso coração agora nessa noite. Senhor, aquieta nosso coração nessa noite, Senhor. Que a gente possa entender o que Tu quer falar com a gente. Que a gente consiga entender, que a gente consiga se tornar responsáveis nesse lugar, Senhor. Que a gente consiga entender a nossa responsabilidade em todos os momentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque agora a gente vai cantar uma música que fala dessa responsabilidade que a gente tem que ter. Que quando a partir do momento que a gente tiver essa responsabilidade, esse fogo não vai, o fogo que está dentro da gente não vai se apagar. Então que nós adolescentes podemos cantar isso. Cantando que a gente precisa ser responsável para esse fogo não se apagar. Amém? Damos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos
gente continuar esse louvor, é muito forte, irmãos, que a gente está cantando aqui com os adolescentes. Vocês estão conseguindo entender? Prestem atenção no que a Maressa nos convidou para refletir nessa noite. Olha a letra dessa música. Nos tornamos responsáveis. A chama, ela não vai se apagar. A Maressa, ela é a representação, ela e o Gabriel hoje, de adoradores, adolescentes, que estão dizendo o quê? Representantes dessa chama que não se apaga. De uma chama que está passando por gerações e que agora ela vai continuar acesa. Então eles estão declarando, irmãos, nessa noite, que eles se tornam responsáveis. Isso é muito forte. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a te aproximar de um adolescente agora. Caminha por esse ambiente, porque tu também é responsável por esse adolescente. Fala para ele assim: eu me torno responsável por ti. Eu me torno responsável para que essa chama, ela não se apague. Vai orando pela vida dela, pela vida dele. E se tu não conhece a história desse adolescente, te empenha em caminhar junto com ele. A gente está aqui, a gente tem um tempo aqui de adoração, a gente tem um tempo aqui de dança, a gente se diverte, mas o assunto de hoje que a gente vai trabalhar é um assunto que nos prepara para as coisas que são sérias diante de Deus. E o que nós estamos passando de ensino para eles? Irmãos, levantem a voz de vocês nessa noite. Tem uma voz estabelecida pela igreja. Tem uma voz. Desperta aquele que está dormindo. A gente recebeu isso na semana passada. E agora, o que nós estamos fazendo nessa noite? Vai orando em nome de Jesus. Vai orando em nome de Jesus. A Maressa disse: Senhor, nos ajuda, Pai, a nós não sairmos desse lugar. Senhor, nos ajuda, Pai, a nós não nos distrairmos com aquilo que está sendo entregue. É muito sério, Pai. Tu está alistando aqui um exército que diz assim: nos tornamos responsáveis para que essa chama, ela não venha se apagar. Nos tornamos responsáveis para que a próxima geração, para que esses filhos que estão nascendo, eles recebam da porção, Senhor, que o Senhor nos entrega. Nos tornamos. Ora nessa noite, te entrega nesse ambiente nessa noite. Não fica apático diante do Senhor. O Senhor não gosta de meio termo. O Senhor, Ele não gosta de morno. Ele está a ponto de vomitar quem está morno. Ele se agrada de quem tem fogo, quem tem sede e quem tem fome.
cada um que está no seu lugar, levante a mão bem alto. O louvor ele vai continuar cantando essa música. O que a gente está cantando aqui é que a gente é soldados de Cristo e que a gente não vai desistir. Eu quero que vocês entendam isso. A gente está falando, eis-me aqui, Senhor, para lutar as tuas batalhas, para falar aquilo que a gente não quer falar, para entender aquilo que a gente necessita entender para viver. Isso é muito sério, é uma batalha mesmo. E se a gente ficar apático nesse lugar, a gente não vai conseguir conquistar essa vitória que Deus tem para nós. Que é uma vitória de quê? De quem tem voz, de quem se posiciona, de quem vem aqui e canta, que vem aqui e toca, que dança. Mas que não é para nós, é para uma batalha maior. A gente está falando aqui, eu sou um soldado de Cristo. Eu sou forte, eu sou a expressão dele aqui na terra. A gente não pode estar aqui sentado cantando isso, é forte, eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Por quê? Porque a gente é jovem. A gente tem essa força que Deus nos deu para dançar, para falar, para profetizar aquilo que Ele tem nos ensinado. Não é nada além do que a gente tem vivido, é o nosso testemunho de vida, Edu. É aquilo que Ele tem falado conosco. Até quando a gente vai ficar apático nos lugares que Deus tem nos dado? Ele tem nos dado o Adolé Culto para ser essa voz, para a gente ganhar essa expressão. Tanto adolescente, tanto bebê, tanto criança, até os mais velhos. Os pais, as mães que estão aqui são essa autoridade, que estão sendo referência para aquele que tem força, aquele que já teve força. TT, olha a TT adorando, é isso que a gente precisa cantar nessa noite e entender. Então eu quero que a gente agora adore com as mãos para o alto, entendendo o que Deus tem dado para nós. Oh Jesus, te derrama aqui nesse meio, Senhor. Derrama o teu Espírito que é santo, Senhor. Derrama, Senhor, esse entendimento vindo de Ti. É uma batalha que a gente decide lutar, Senhor. Decide lutar em Teu nome, Senhor. Dizendo, eis-me aqui, eu tenho força porque Tu tem me sustentado. Eu tenho lenha porque Tu tem me dado, Senhor. Tu tem me dado palavras, Senhor. Tu tem me dado voz nos lugares onde eu estou. Mas eu preciso estar acordada e despertada. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Desperta, Senhor, aquele coração imaturo, aquele coração que não entende o óbvio, Senhor. Vai despertando, Senhor. Derrama, Senhor, mais de Ti nessa noite. Mais de Ti, ora isso, mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, mais do Teu fogo, mais do Teu Espírito Santo. É isso que a gente acredita, mais de Ti, mais de Ti. Eu ainda tenho fome.
coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração De sede de ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oi, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aviva no Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. em meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aviva, aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Aviva a luz, Senhor. Tempo de avivamento, irmãos. Tempo de avivamento, não fica de fora disso. Avivamento na nossa consciência. Não perde essa visitação do Espírito. Ora nessa noite, ora. Não perde esse momento. A gente precisa orar. A gente precisa começar a voltar aos tempos em que nós nos dedicávamos mais para oração. Levanta a tua voz onde tu está. A gente cantou que o Senhor, Ele queimasse todos os outros amores. Tem amores ainda que estão nos distraindo. E a gente vai continuar clamando e vai continuar cantando. Não fica tímido nesse lugar. Não fica tímido nesse ambiente. Levanta a tua voz. Levanta o teu clamor. E vai orando nessa noite. Senhor, aviva-nos nessa noite, Senhor. A gente precisa desse avivamento nessa noite, Senhor. Essa responsabilidade, como a gente estava cantando hoje. Que a gente consiga entender o que Tu quer falar com a gente nessa noite, Senhor. Às vezes a gente se distrai com esses amores, como a Vitória falou. Os amores estão aqui só para nos distrair, mas Tu é o nosso único amor, Senhor. Que a gente não quer se distrair desse amor, Senhor. Em nome de Jesus, aviva-nos nessa noite, Senhor. Aviva-nos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Tu há nesse lugar, transborda teu amor, amor me envolve, e a ti me achegarei, pra encontrar teu amor me envolve.
Oh, Jesus, muito obrigada por esse culto que Tu tem nos entregado, Senhor. Oh, Senhor, obrigada pelo privilégio de poder Te sentir nessa noite, Senhor. A gente sentiu Teu Espírito Santo palpável passando aqui, Senhor, e nos tocando, Senhor. A gente acredita que a gente tem recebido essa voz, Senhor, e que Teu reino está vindo sobre nós, Senhor. E a gente não quer estar apático, Senhor. Obrigada pelo louvor, Senhor. Obrigada por esse tempo de ministração da dança, Pai. Obrigada por esses corações que estão dispostos a orar, Senhor. A clamar a Ti por mais de Ti, por mais desse amor, por mais desse cuidado, Senhor. Então vai falando conosco ainda, Senhor. Vai falando com esse nome da palavra, Senhor. Vai nos deixando atento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, louvor. Agora a gente vai para o momento da palavra. Vamos nos organizar. Pode ligarem as luzes. Podem sentar. Sentem-se que agora é o momento do quê? Deixa eu perguntar. Peraí, não falem. Deixa eu ver para aqui. Rafael. Agora o que tu acha que é o momento? Da palavra. Não, quase. O que a gente faz antes da palavra enquanto o pessoal se arruma? A Júlia sabe? Ora? Também. Que é, Alice? Desfile. Ah, uma salva de palmas, um desfile. Deixa eu vir para a câmera. Tá, deixa eu olhar aqui, vamos ver. Não, eu quero chamar um casal. Cadê o casal? Cadê a família, na verdade? Deixa eu ver se a mãe tá aqui. Deixa eu ver, peraí. Enquanto isso, porque tem uma família que se dedicou muito, eu quero chamar aqui o Omar. Vem aqui, Omar. Vem cá. Eu quero mostrar para vocês como é que estão as nossas roupas. Quero chamar o Omar. Eu quero chamar o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Vou ficando aqui. Eu quero montar um exército dessa vez. Cadê a família que eu queria? Cadê a Simone? Simone, bora? Isso. A Simone, o Cinei e a Aurora. A gente tem uma família aqui. Vocês não estão prontos para isso. Ela estava, mas agora ela tá... Agora ela virou, foi para a batalha, já voltou. A Júlia, deixa eu ver quem mais. A Yasmin. Tem um pessoal, eles foram criativos no sentido de que eles colocaram um papelzinho. E colocaram, deixa eu mostrar aqui, porque ela é a referência. O resto só colocou no papel no meio. Aqui é soldado. Quem que é tu? Yasmin. Soldado número? 22. E tu? Júlia. Soldado número? 16. Boa! Agora eu quero que vocês olhem aqui. A Alice também, por favor. Que a Alice, ela tá de sniper. Uma coisa mais... Fico em cima do telhado, fico analisando. Lá vem ela. Uma salva de palmas para os nossos soldados! Muito bom! Eu fiz o que pude. Tem até um óculos, eu tô mais militar de preto e tal. Mas é isso. Obrigada, muito obrigada. Esse desfile foi diferenciado porque a gente montou primeiro um. Aí agora eu quero chamar quem é que vai pregar. Cadê a Mariana? Ela ainda está se arrumando. Consegue colocar as cadeiras aqui para elas, por favor? Já tem. É um banquinho diferenciado. Tá. Antes, agora elas estão chegando. Agora vamos se organizando. Pode sentar aqui, Mari. Aqui a gente também pode sentar. Cadê o Samuel? Vem aqui, soldado verde. Vou passar agora a palavra para ti e vai nos conduzindo agora na hora da palavra. Amém. Boa noite, adoles. Não. Estão de brincadeira comigo, não é possível. Vamos ter que conversar sério nessa segunda-feira agora. Boa noite, adoles. Oh, glória. Agora sim, agora eu gostei. Eu vi até gente que não é adolescente, mas gritando, né? Acho que se sente meio jovem, né, TT? Tem gente assim, eu sou adolescente, sou jovem. Muito bom, galera. O que é o nosso tema dessa noite? Batalha invisível. Hoje a gente vai falar sobre uma guerra, uma luta, uma batalha que a gente enfrenta todos os dias, que é na nossa mente, nos nossos pensamentos.
Para contextualizar tudo isso, as meninas vão ler uma palavra, né? Quem é que vai ler de vocês duas? Tu que vai ler? Elas vão ler a palavra, depois eu vou introduzir um pouquinho, elas têm um testemunho para contar delas. Tá bom, Kate? Vai lá. Boa noite. E a palavra é lá em Efésios 6. Efésios 6, 12. Não, é 11. Efésios 6, 11. Foi? Todo mundo achou? Pode ir? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá de este mundo de escuridão. Por isso, peguem a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, falem com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia, portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Oi? Eu tenho uma pergunta para vocês, para fazer para vocês. Alguém aqui sabe o que é guerra espiritual? Alguém? E sabe, os jovens, ali ó, bem ouro ali, sabe, ali ó. A guerra espiritual, nesse caso, pelo que eu recebi a resposta certa, seria uma batalha em outro plano. Um plano que não é no plano físico, mas sim num plano espiritual, que toda hora teria o exército inimigo, né, tentando acabar com a gente. Só que daí a gente tem que estar firme sempre. Isso aí, muito bem. Agora, deixa eu falar. Ah, tá. Olha só, aqui Paulo está escrevendo essa carta e ele está ilustrando uma guerra. E nessa guerra ele mostra um soldado que ele está equipado para essa guerra, essa batalha. Quais que são as coisas que ele está equipado aí para essa batalha? Vamos lá. Quero ouvir bem alto, não estou escutando. Capacete, vamos lá. Espada. Couraça. Escudo. Espada já foi. Cinturão. Sapato. Calçados. Fechou? É toda essa armadura, isso aí. E quando a gente fala dessa batalha espiritual, a gente precisa entender que ela é na nossa mente.
ela acontece nos nossos pensamentos, ela acontece naquilo que a gente reflete, naquilo que a gente avalia. Vocês já tiveram pensamentos que foram pensamentos ruins dentro de vocês? Já? Pensamento com vontade de desistir. Pensamento de, ninguém gosta de mim, ninguém dá bola pra mim. Pensamentos que vêm muitas vezes para tentar fazer a gente prejudicar alguém, né? Não, se ele te fez isso, faz aquilo ali pra ele então. Revida isso daí. Revida aquele xingamento lá. Essa é a batalha que vem para nós todos os dias, espiritual. E que a gente precisa estar equipado com essa armadura que a gente falou. E nessa armadura tem fé. Nessa armadura vem o evangelho, palavra de Deus, salvação. Essa armadura fala de muitas coisas. Mas para a gente equipar, tá equipado com essa armadura, tem um detalhe que eu queria que o Rafael, está com a tua Bíblia aí, Rafael, aberta ou não? Ai. A Júlia tá aqui, ó, já aberta. No versículo 18, capítulo 6, vê se tu achou aí. O que ele diz no início do 18? Pode continuar um pouquinho mais. Não tão no início. Façam tudo por a Deus e pedindo a ajuda dele. Agora a próxima parte. Orem sem pregados pelo Espírito de Deus. Tá bom. Não era a versão que eu queria, mas graças a Deus. Deixa eu ver se eu acertei o versículo também, né? Tá, não. Tudo bem. Agora nós vamos pro 19, que é o que eu quero. Vai lá. E orem também por... Aê, ô Glória, obrigado. Essa parte que eu queria. Paulo pedindo oração por ele. Então, a maneira com que a gente vai se equipando para essa guerra é a partir dos nossos irmãos, da vida da comunhão. E isso acontece quando vem esses pensamentos, quando vem essas lutas dentro de nós, quando vem essas sugestões do nosso coração. O que geralmente a gente faz? Geralmente a gente fala isso ou a gente guarda isso conosco? A gente guarda. A gente não quer expor aquilo. Mas agora a gente sabe que tem um lugar que a gente pode abrir o nosso coração para se equipar e lutar contra esses pensamentos dentro de nós. E é aí que vocês têm o testemunho, né, Mari, né, Kate? Que vocês foram essas que acharam esse lugar, né, para se equipar, né? Queria que vocês contassem esse testemunho de vocês. O meu testemunho é que eu tinha, desde faz tempo, eu tinha vários pensamentos na minha cabeça que eles me davam um medo e me assustavam também, né? E eles vinham normalmente quando eu estava sozinha, ali, quando eu estava normalmente no escuro também, né? E isso me assustava bastante. E aí, quando eu abri no grupo caseiro, depois que eu abri, foi muito bom que daí eles me deram opiniões deles, né? E daí eu consegui entender mais o que eram esses meus pensamentos. E depois também que eu abri lá, eu não tô tendo mais aqueles pensamentos que eu tinha antes, porque eu abri, né? E que é muito bom que eu não tenho mais, que isso mostra que a gente tem que abrir para as pessoas quando a gente está com algum sentimento, com alguma coisa, né?
eu fiquei também muito tempo guardando para mim pensamentos muito ruins, que não deveria ser guardado. E daí isso foi passando dias, uma semana. Daí eu comecei, já a ficar quieta na minha. Eu fiquei, me escondendo, sabe? Até que no grupo caseiro, segunda, eu consegui abrir. Daí eu consegui conversar, que daí eu falei que eu estava me sentindo suficiente, que em todas as áreas da minha vida eu não estava conseguindo me sentir suficiente no que eu fazia. E daí eu comecei a entrar em desespero por não conseguir colocar minha vida em ordem, que daí era colégio, é curso, coisas rotinas do dia a dia. E eu não estava conseguindo botar em ordem, eu estava entrando em desespero, porque eu queria fazer isso sozinha. Só que eu não estava conseguindo, estava perdendo o controle. E cada vez se enchia mais e mais e mais e mais. E eu estava perdendo o foco das coisas, desanimando mais das coisas. Até que eu abri no grupo caseiro. Na dança também eu abri. E eu me senti bem melhor dos meus pensamentos. Consegui pensar mais, entender mais. E é isso. Amém, glória a Deus. Amém. Esse ambiente te cura, né? Graças a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus mesmo. Porque a figura delas somos nós, irmãos. Todos nós. Todos nós estamos nesse processo de cura dentro do nosso coração. Processo de libertação. Todos nós enfrentamos essa guerra no nosso coração. E que a gente sozinho, a gente não consegue lutar ela. Sozinho essas vozes, esses pensamentos começam a conduzir a nossa vida. A gente começa a entrar num caminho daqui a pouco de depressão. A gente começa daqui a pouco a se fechar. A gente começa a se tornar pessoas mais ríspidas. Às vezes a gente se torna pessoas que se omitem, ficam quietas por conta disso. E a gente precisa de um lugar para compartilhar esses pensamentos, o nosso coração. Para a gente entender que essa é a batalha que a gente está enfrentando, que é junto com os nossos irmãos. Essa é a batalha espiritual que está todo o tempo nos rodeando, que a gente precisa compreender que sozinhos a gente não vai vencer. Então é isso que eu quero abrir essa noite aqui. Eu sei que muita gente aqui querendo falar, mas para a gente poder conversar sobre esses pensamentos, essas lutas que a gente enfrenta dentro de nós, e que a gente precisa aprender que tem um lugar para a gente acessar, para a gente botar essa armadura, ficar um soldado preparado, para quando vier de novo esse pensamento. Eu sei, para as gurias, quando vier de novo esse pensamento, elas já sabem. Eu sei que eu tenho que abrir, eu sei que eu tenho que falar, eu sei onde é que eu posso ir, eu sei quem que eu posso acionar, para elas se guardarem, né, e resistirem nessa luta, né? Eu fiquei pensando muito no que a gente conversou no grupo caseiro, que a maioria dos adolescentes, principalmente, guarda as coisas muito para si. E muitas vezes parece que a gente está conseguindo controlar isso dentro da gente. Parece que as coisas vão chegando, a gente vai conseguindo controlar, mas tem uma hora que sempre a gente explode. E a gente não sabe mais o que fazer. A gente se desconcentra na escola, se desconcentra nos lugares. E muitas vezes o Adolegrupo é um desses lugares que a gente consegue abrir isso. E é o nosso consolo ali na hora mesmo. Porque a gente não está conseguindo abrir em casa, não abre com os nossos amigos, e ali é o nosso lugar de consolo, né? E também tem... pegam a gente desprevenido de vez em quando, a gente está mais relaxado, mais solto, daí a gente acaba por abaixar a guarda, né? Que é uma
Alô? É uma coisa que a gente faz muito... Alô? Alô? Agora sim, acho. E daí a gente acaba recebendo esse ataque de surpresa, assim, a gente acaba ficando fragilizado e até a gente fica por um triz, assim, da gente fazer alguma coisa com nós mesmos e acabar sendo irreversível pra gente. Por isso que a gente tem que sempre estar alerta e é sempre alerta. Eu queria falar que essa coisa da batalha espiritual é dentro de nós e ninguém vê isso. Por isso que a gente tem que abrir e pedir ajuda para as pessoas, para a gente conseguir batalhar essa batalha até o final. E para a gente não conseguir não se passar assim com as pessoas e a gente conseguir segurar essa raiva assim que a gente está dentro de nós. Porque, igual o Benhur falou, os nossos pensamentos pegam a gente no pior momento. Às vezes você tá sem fazer nada e ele vai lá e te traz um pensamento muito ruim e detona o teu dia inteiro. Mas a gente tem que estar firme que a gente tem uma coisa que muitas pessoas não têm, que é um lugar onde a gente pode abrir o nosso coração e a gente não tem medo. E a gente não tem que ter medo de abrir. Porque é aqui que vai nos fortalecer para a gente levar a palavra para os nossos amigos, para as outras pessoas, para nossos colegas, para todo mundo. E se as meninas não tivessem aberto lá no grupo caseiro, nossa, elas estariam detonadas. Porque, igual a Mariana falou, ela estava muito mal esses tempos, né? Não era só naquele dia. E eu já vinha perguntando pra ela se ela tava bem, porque a gente tem esse costume, né, de perguntar uma pra outra. E ela sempre falava que sim, só que era mentira, né? E daí no grupo caseiro, quando ela abriu lá, eu falei pra ela que ela podia ter falado pra mim, né, porque ela sabe que esse é o lugar onde ela tem que estar e que ela tem que abrir as coisas que ela tá sentindo. Quando esses pensamentos vêm pra gente, eu acho que a melhor maneira da gente resolver é abrindo para as pessoas, para que essas pessoas venham nos ajudar com opiniões e também orando pela gente, que também essas pessoas venham falar pra gente que a gente pode falar com Deus e abrir para Ele, que não precisa ter vergonha e que Deus pode nos ajudar onde a gente estiver de qualquer maneira. Eu pensei no que o Samuel falou, que a gente tem sentimentos ruins. Normalmente a gente guarda ele dentro de si, mas a gente está se dando mal com nós mesmos, porque isso vai ser ruim pra gente. Nós vamos ficar cada vez mais mal, até que uma hora a gente vai ter que abrir. Nós vamos ter um troço assim, tá muito mal. Eu acho muito bom a gente falar sobre isso, por causa que, querendo ou não, cada Doliculto vai se conectando um com o outro, né? A gente falou uma Doliculto sobre a mochila que a gente vai guardando, né? Só que também, às vezes a gente fala, não, eu tô bem, por causa que a gente chora sozinho, né? Só que não adianta, por causa que naquele choro que a gente vai ter, às vezes a gente não se
não fala com Deus, a gente só chora porque tá exausto, a gente não consegue mais aguentar. Só que eu acho que a melhor coisa que a gente faz é falar com uma pessoa e que seja uma pessoa responsável por ti, que seja uma pessoa que tá ali, mas não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tu sabe que vai estar lá para falar a coisa que tu precisa ouvir, não a coisa que tu quer ouvir. Por causa que senão não adianta a gente ir numa pessoa que tu acha que vai estar lá só para tu ouvir e no final tá te destruindo mesmo assim, por causa que não vai ter a responsabilidade por ti naquele momento. Eu fiquei pensando agora, juntando o que a Flor falou, que às vezes, muito na escola acontece isso, que normalmente a gente tá passando esses momentos ruins lá e a gente já quer abrir para nossos colegas, só que às vezes a gente tá com essa intenção que a gente sabe que a gente vai ouvir o que a gente quer, não o que a gente precisa. E por isso mesmo a gente vai neles. E a gente tem que saber a pessoa certa para poder compartilhar e conversar, senão a gente vai acabar ficando louco. Vai ter um troço. Tem um troço. Ter um troço e ficando louco. Eu fiquei pensando no que a Flor disse sobre num sábado que a Marissa carregava uma mochila e as pessoas iam dizendo que ela acumulava mentira, ela acumulava as coisas e ela não falava para as pessoas. Daí teve a hora que o Samuel chegou e perguntou se ela estava bem. Daí ela disse que estava. Só que teve uma hora que ela explodiu e jogou a mochila na Yasmin. Foi isso que eu estava pensando. Porque quando a gente fica com alguma coisa dentro de nós, a gente não quer falar. Só que depois tem uma hora que a gente tem que falar, senão a gente vai... Eu fiquei pensando e às vezes a gente tem que falar as coisas, mas a gente guarda pra gente. É tipo como a gente estivesse numa batalha, só que não estivesse pronto pra essa batalha e perdesse essa batalha espiritual. Daí foi isso que eu fiquei pensando. Daí se a gente perde, ou a gente acaba escutando uma pessoa, ou a gente fica guardando essa coisa pra gente. Foi isso que eu pensei. Pode ir, Martina. Eu queria falar que eu fiquei pensando, né, que esse negócio da Mariana e da Kate, né, de todo mundo se abrir no grupo caseiro, eu fiquei vendo que eu vejo que é um lugar pra gente se abrir, mas eu ainda não consigo, né?
E daí eu vou vendo também que eu ainda não tô com essa armadura completa. E se, tipo, se o inimigo for vir atacar, eu, tipo, não vou conseguir me proteger. Daí eu fiquei pensando nisso. Eu Tá ligado, tá ligado. Eu também fiquei assim, Martina, que nem tu, percebendo que eu não tô com todas as ferramentas possíveis para eu poder enfrentar essa dificuldade de pensamento. Mas que enquanto a gente não falar, a gente não vai conseguir todas as coisas que precisa para a gente poder enfrentar os nossos problemas. Igual eu, tipo, eu também não conseguia. Eu preferia dizer que eu tô bem do que eu falar que eu tô mal, que eu não tô me sentindo bem. É isso. Eu fiquei pensando também que a Alice falou que quando a gente perder, né? Que a gente não pode aceitar perder, né? Porque a gente não pode deixar o diabo, né? O diabo nos dominar, né? Por dentro da gente, porque ele não pode ficar nos controlando assim. Então a gente tem que estar com essa armadura completa mesmo para a gente não perder isso daí, porque a gente não pode aceitar perder essa batalha, né? Que a gente não pode deixar ele nos dominar. Por isso que a gente tem que abrir para as pessoas, pedir para elas orarem para a gente também, que nem a Isa falou. Isso aí, Kate, isso aí, porque esse lugar, essas pessoas, né, elas vão nos ensinando, por isso que não é qualquer pessoa, né, Gabi? Não é qualquer pessoa, isso que a gente aprende, né, que a gente abre. Porque tem pessoas que nos ensinam como é que a gente luta essa guerra. Como é que a gente batalha. Um soldado, ele nasce pronto para a guerra? Não, né? Não nasce pronto para a guerra. Ele precisa se desenvolver, precisa aprender, precisa ter uma estrutura, precisa colocar ali toda a armadura dele, para aí sim ele enfrentar essa guerra. E a gente vai aprendendo a lutar essa guerra. Conforme a gente vai compartilhando, a gente vai abrindo, vai trazendo pessoas para participarem dessas guerras conosco, que são pessoas levantadas por Deus, que é a igreja na nossa vida, para cuidar da gente, né? Então isso que é importante, assim, né? A gente buscar, a gente ter no nosso coração. Tu quer falar de novo? Vai lá. Também que a Caterine falou que a gente não pode ficar brabo. Eu fiquei pensando que quarta a gente estava treinando para o campeonato. Daí o Biel, a gente estava treinando ali um joguinho, que era eu e o meu pai, e o Biel e o Bernardo. Daí a gente foi lá, a gente ganhou deles, e o Biel chutou a bola, daí o meu pai perguntou para ele por que ele estava brabo. E em vez de ele chutar a bola, ele devia ter falado pra gente que ele estava brabo. Isso aí, senão é que nem com a mochila, né? A gente guarda no nosso coração esses pensamentos e a gente acaba explodindo em algum momento, né? Amém, amém, Laura Becker. Ah, é verdade, né? Oi. Eu acho que a gente, nós como adultos, a gente também tem as mesmas guerras, as mesmas lutas que os pequenos têm. Então, eu acho que é importante também a gente expressar o nosso coração, falar das nossas dificuldades, né? Não ficar somente neles. Eu acho que a gente tem algo para embasar, para eles também perceberem que as coisas não acontecem só com eles.
Eu acho que é um estímulo para nós também, como igreja, também caminhar junto com eles nesse sentido. A partir de ti também, Laura. Deixa eu sentar. Amém. Eu fiquei pensando sobre esse assunto, porque quando a gente começou a falar no grupo caseiro, era algo muito novo para nós, né? Como é que a gente vai explicar o que é batalha espiritual? Até o Benhur perguntou, isso é coisa de outro mundo? É outro planeta? Alguma coisa assim, outra esfera? Não sei, porque é complexo, né? É um assunto bem difícil de tu entender. Mas o que fica no meu coração é que é essa luta contra nós mesmos, que é algo que está na nossa mente. Então, a gente vai tentando confiar, né, Mari? A gente até pensa assim, não, eu consigo administrar isso do meu coração, essa angústia que está vindo, essa raiva muito forte que está no meu coração, eu vou conseguir, ela vai passar. Só que é a gente confiando em nós mesmos e fazendo o que a gente pensa que a gente consegue. E aí a gente não tem um coração humilde para fazer o que a Isa falou. Abrir, compartilhar e pedir oração. Que a gente fica nessa confusão. Uma vez eu lembrei do devocional que a gente estava escutando essa semana, que o pastor falou sobre essas muralhas que a gente vai construindo. Tu falou sobre aquela deusa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Cibele, né? E ela é uma deusa que ela tem como se fosse um muro, né, na cabeça. É como se fosse um castelo, uma fortaleza. E aí a gente é assim. A gente vai vendo que a gente tem muita coisa para fazer, tem muitas demandas para acontecer, enfim, gerir. Só que a gente não vai expandindo a nossa mente, a gente fica só com a gente mesmo. Então, eu olho para alguma coisa e eu penso assim, eu vou fazer dessa maneira, porque essa maneira vai dar certo. Só que não vai, porque a gente está tão confuso que a gente nem sabe mais o que é o certo e o errado. E a gente só vai saber qual é o certo e o errado abrindo. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui tentando construir uma fala antes, construir um entendimento para trazer para os meus colegas da sala. Então, eu pensava assim, não, então eu vou falar o que eu penso sobre namoro, o que eu vou pensar sobre... como a maneira de falar, o que eu tenho que pensar, eu vou estruturar muito bem e aí eu vou seguir quadradinho o que eu tô pensando e vou falar para eles. Só que isso não dá abertura de tu escutar e não dá abertura para a gente quebrar essa fortaleza e deixar alguém entrar. Que eu acho que é isso que a gente tem que refletir muito essa noite, porque a gente vai entrando nesses lugares por uma escolha que é nossa também. É uma escolha nossa não abrir. Tu chega quebrado no grupo caseiro, não foi tu que decidiu abrir, Mari? Não foi tu que decidiu abrir, Kate? Quando a gente estava ali sentado conversando? Pô, a gente estava conversando, Deus nos deu um ambiente. Foi o grupo caseiro. O ambiente que? Vou abrir o que eu estou sentindo. Meu Deus, parece que tem um fantasma. Como é que eu fico pensando como é que foi para Kate? Porque a Kate, ela foi tentando nos explicar, né? O que ela estava vivendo. Ela falou assim que era como se fosse algo invisível passando por ela, que ela sentia que estava cobrindo ela. Imagina a batalha que ela pensou. Vão achar que eu sou louca? Acho que tu pensou isso, né, Kate? Como é que eu vou explicar para eles? É algo que não consegue ser natural. Que aí a gente fala sobre essa natureza. Sobre essa natureza carnal que a gente tem que lutar contra ela. E isso a gente só vai conseguir se humilhando. No momento que a gente está altiva, a gente está ali se defendendo porque não tem que se defender. A gente está se fechando porque não tem que fechar. Então eu fiquei pensando nisso. Eu achei muito bom o que a Cris falou. Eu já estava com vontade de falar mesmo, porque todas essas lutas, elas são comuns a todos nós. É criança, é idoso, é adulto. E eu tenho um testemunho recente sobre isso. Que eu estava também lutando uma guerra muito grande, uma opressão muito grande na minha cabeça. Vozes que me diziam que eu era tolerada, que eu não era amada, que iam me rejeitar aqui. E isso eu fui tentando lidar por dias, assim, achando que isso ia se diluir, que isso ia passar. Fui ficando muito grosseira com as pessoas, porque eu não estava sabendo lidar com isso. E fui ficando grosseira, fui ficando reativa, ainda mais intolerante. Até que um dia eu passava assim, passava 2, 3 dias, eu ficava bem. E de repente vinha de novo essas vozes que parecia que me engolia, assim, eu não conseguia, tá? Até o meu sono estava ruim.
E aí eu falei, eu preciso de ajuda. E aí dei um grito de ajuda. Primeiro eu mandei um áudio para o pastor, falando para ele que eu estava vivendo, que essas vozes me diziam, que isso estava me paralisando. E aí, no mesmo dia que eu mandei um áudio para o pastor, tinha aqui o presbitério. E eu venci toda uma vergonha, porque dá vergonha a gente falar dessas coisas. Você fica sem coragem de falar, você fala, pô, vão pensar o quê de mim? Olha as coisas que eu ainda estou parando, olha o que está vindo na minha cabeça ainda. Só que eu falei, é um grito de socorro. E na hora que eu abri ali no presbitério, meus irmãos, eu nunca tinha experimentado isso. Eu abri muitas coisas no presbitério, mas a guerra espiritual que eu estava travando dentro de mim, eu estava perdendo muito, de lavada, porque eu estava tentando lidar com ela sozinha. Na hora que eu abri no presbitério e que os irmãos foram falando, a sensação que eu tinha era que correntes estavam sendo quebradas na hora. Eu senti uma liberdade na hora, eu senti um alívio na hora. E foi igual como aconteceu com a Kate. Depois daquilo, nunca mais voltou essas vozes. Acabou aquela voz, aquela opressão que estava tirando a minha alegria, a minha espontaneidade. Acabou. Então, essas lutas, elas vão passar por nós. Esses espíritos vão passar por nós. Mas tem um escape. Tem uma salvação, que é a gente não passar sozinho. Foi o que me salvou. E a partir dessa experiência que eu tive, eu sei que se vier de novo uma luta espiritual, eu já sei como é que eu vou vencer ela. Eu vou orar, sim, eu vou buscar a palavra, sim, mas eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinha. Então, foi muito importante a Cris trazer esse estímulo, porque acontece com todos nós. E a gente vai mudando o nosso comportamento, né? Mateus, com certeza, viu uma mãe mais impaciente nesse tempo, mais intolerante. O Omar viu uma esposa grosseira. Vocês aqui podem ter me visto mais reativa. E se eu não falasse, ninguém ia poder nem me ajudar. Eu só ia estar tentando, e eu tentava muito mudar o comportamento, né? A gente até conversou, pastor Tiago, né? Eu tentava mudar o comportamento, mostrar que estava tudo bem. Só que chegava em casa, no silêncio, vinham os pensamentos, e parecia que eu estava assim, ó, sendo amassada, esmagada. Então, é muito sério esse assunto, e eu creio que é uma bênção mesmo a gente poder compartilhar e falar para eles também, né? Que eles não estão sozinhos, porque a gente também luta essas lutas. Eu que nem todos sabem. Eu estava pensando. Esse assunto, ele é muito sério. A gente está lutando contra... É uma guerra que a gente trava todos os dias contra a carne e o espírito. Aquilo que é a nossa vontade e aquilo que é a vontade de Deus. Todos os dias. E vocês, adolescentes, crianças, vocês têm que todos os dias agradecer a Deus por vocês terem, desde pequenos, a oportunidade de abrir o coração de vocês. Porque que nem a Jéssica está falando, às vezes nós somos adultos ainda que passamos por isso porque não vivemos isso na nossa infância. Não tivemos... Não tivemos a oportunidade... Isso aqui é ataque que se chama. Querendo me calar. Mas, às vezes, muitos de nós não nascemos num lar cristão, não tivemos a oportunidade de crescer nesse ambiente que a gente fala que é um ambiente saudável. Quando as crianças sobem para a escolinha, elas estão ouvindo a palavra, estão sendo ensinadas. Então, vocês, os adolescentes... que estão recebendo esse novo na vida de vocês, vocês têm que ser estímulo para a vida desses pequenos. Da Aurora, da Alice, da Júlia, do Rafa. Vocês hoje, através do testemunho de vocês, vocês estimulam eles a abrirem o coraçãozinho deles quando eles estiverem sentindo essas coisas também. E nós, adultos, a gente precisa estar muito atento. Quando a gente ouve esses relatos. Está acontecendo isso na minha casa, minha filha está passando por isso, a minha filha está tendo essas perturbações, está tendo esses ataques. A gente precisa ficar atentos como pais.
Isso fala diretamente conosco. A gente precisa parar tudo, buscar em Deus o que está acontecendo, para poder, a partir daí, ser auxílio e provisão na vida deles. Porque às vezes a gente relativiza, ou também nós, os pais, nos vemos incapazes de saber lidar com uma situação dessa. Aí tu vai, pede ajuda, busca os teus irmãos, busca as autoridades que Deus levanta para andar contigo. Porque às vezes tu não sabe mesmo o que eu vou fazer. O que eu faço com a minha filha que está querendo se matar, que está querendo se atirar do terceiro andar? O que eu faço? Busca ajuda dos teus irmãos, busca ajuda nesse ambiente que é onde nos salva. Esse ambiente vai salvar vocês. Vai te salvar, Mariana. Vai te salvar, Caterine. Vai salvar todos vocês. É esse ambiente. Então, vocês agradeçam todos os dias, quando vocês estiverem junto com os irmãos de vocês, quando estiverem no grupo caseiro, agradeçam. Porque vocês são referência hoje, assim como os jovens são referência na vida de vocês, os adultos, vocês são referência na vida desses pequenos. E a gente, nós como pais, a gente clama ao Senhor para que o Senhor nos oriente mesmo. Porque senão, sozinho, a gente não vai conseguir, a gente vai ter um limite. E esse limite não vai servir de auxílio na vida dos nossos filhos quando a gente pegar eles nesses momentos em crise, que eles vão se encontrar em muitos momentos do desenvolvimento da vida deles. Adultos, como muitos de nós aqui, vivemos muitas vezes com a nossa mente perturbada, não se sentindo aceito, não se sentindo capaz, achando que não é desse lugar. Mas o Senhor, Ele nos salva e nos liberta, abrindo o nosso coração mesmo. Isso que a Cris traz para a gente pensar é muito importante. Essa chamada de atenção para a seriedade desse assunto. E a gente tem vivido isso na escolinha com as crianças. Porque quando a Cris chama a nossa atenção para essa questão do relativismo, eu fico muito reflexiva quando a gente fala disso, porque quando a gente conversou, a gente trouxe esse assunto, esses dias surgiu naturalmente esse assunto com as crianças no domingo de manhã. Por isso que quando a Cris traz que, quando eles sobem, eles estão ouvindo sobre a palavra, e a importância deles estarem lá, isso é muito importante da gente pensar. Porque eles estão num ambiente que é deles, eles estão num ambiente que é totalmente voltado para eles. E aí a gente foi conversando que a tendência de nós, da gente como pais, na hora que eles trazem isso, e foi muito feito isso comigo quando eu era criança, é relativizar, como a Cris falou. Então eu vou simplesmente, eu não trato tanto do assunto profundamente, porque a criança talvez não tenha tanta capacidade de entender, então eu vou meio que deixando isso muito lúdico. E a gente entende, e a gente é ensinados que sim, tem uma forma de falar, mas a gente não vai falar com ele de uma forma extremamente lúdica e vai ser só brincadeira. E até foi engraçado, né, Kate? Porque naquele dia, a Kate, ela trouxe o coraçãozinho dela e eu lembro que a gente foi falando sobre os medos de cada um, nessa manhã que a gente conversou sobre isso. E a gente falou sobre o fato de que a Kate, ela tem um medo muito grande no coração dela que alguém entre dentro de casa, né? E arrombe as portas. Aí ela falou assim, que nessa hora, a gente foi lembrando como que o pastor, como o pai, lida com isso. Ele falou, não, tem que saber que mesmo com as portas trancadas, alguém pode fazer isso. E aí eu fico pensando, pô, se alguém nos ouve fazer isso, pensa assim, gente, como é que tu vai fazer e botar isso na cabeça de uma criança? Mas isso vem com o quê? Com uma confiança tão grande no Senhor, que a Kate, ela é ensinada a pensar que mesmo que o Senhor queira, é porque isso tem que acontecer. E eu não tenho que temer isso. Então, a gente foi falando sobre o que eu faço quando uma criança me entrega um medo dela e eu preciso aprender a lidar com isso, poder auxiliar ela como um adulto responsável
e alguém que vai fazer ela pensar e não que vai proteger, porque essa é a nossa tendência. Essa era a minha tendência como professora. Como é que eu... Não, então eu vou falar para o Mateus que isso não, Mateus, isso não vai acontecer. Não, isso pode acontecer. Como é que a gente forma eles como crianças fortes, com um caráter forte, para que elas não se tornem adultos como eu fui me tornando em muitos aspectos, que tinha medo de tudo, até de falar, e precisou ser muito trabalhado. Então hoje eu vejo como esse ambiente, ele forma elas, começando por elas, e vai nos formando em todos os sentidos. Então eu acho que esse ponto da gente como pais, o que a gente faz? A gente vai relativizar, ou a gente vai proteger eles, ou a gente vai ser racionais e vai formar crianças que pensam nisso e que são fortes nesse sentido. Então esse ponto que a Cris trouxe me fez lembrar de tudo que a gente tem vivido com a Martina, com muitas das crianças que estão ali conosco, e que isso vai apertando os pais em casa. Que aí eu mandei uma mensagem e falei assim, ó, tá apertando vocês. Vocês se virem essa semana, busquem ouvir esses relatos deles e falar sobre os medos deles em casa, porque muitas vezes por eles não vão puxar essas conversas e a gente é responsável por instigar isso neles. Amém. Já está aqui o Mickey. Eu fiquei pensando na pluralidade, porque é uma armadura só, mas é a nossa luta. Então a isca do inferno, que é a ofensa, ela é individual. Porque é isso que acontece, a gente vai se ofendendo uns com os outros. E aí a gente começa a querer lutar uma luta sozinho. Então Paulo vem trazendo para uma igreja aqui, ele fala, a nossa luta, revesti-vos da armadura, não é das armaduras. É de uma armadura só. E é uma armadura para que a gente venha resistir e lutar até o final. Não é uma luta que a gente vai perder. Não é uma luta que a gente vai desistir. E vendo esses adolescentes falando hoje aqui, a gente precisa se sentir muito apertado, nós adultos. Muito apertado. Porque às vezes a gente deixa de olhar para eles ofendidos e olhando como se nós estivéssemos injustiçados. A gente anda se ofendendo ainda uns com os outros, pela nossa imaturidade. Então a gente precisa parar de olhar para aquilo que a gente acha que a gente precisa ser reconhecido, que a gente acha que a gente precisa que a gente acha que está injustiçado. A gente teve uma conversa que foi uma guerra espiritual, né? É uma guerra espiritual, toda conversa é uma guerra espiritual. Toda conversa ali, no momento que a gente senta para conversar 2 a 2, ou 3, ou 4, é uma guerra espiritual. Porque a nossa tendência é se ofender e se isolar, e não conversar. Por isso que quando a gente ouve vocês falando que a gente precisa conversar, precisa procurar pessoas que falam o que a gente precisa ouvir, e aí a gente começa a colocar essa armadura, que ela não está numa pessoa, ela está na comunhão, ela está pelo Espírito, por isso que é uma armadura só. Não adianta tu querer lutar essa guerra sozinho, porque tu não vai vestir essa armadura sozinho. Sozinho não tem armadura. Ela é coletiva. Ela é uma que é para todos. Por isso que ele fala ali no fim. Que fala que não é contra seres humanos, que é uma distração, né? A gente se ofendendo, a gente está se distraindo, e aí vem essas perturbações no verso 13. Por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente o dia mal, e havendo batalhado até o final, persevereis inabaláveis, sem retroceder. Não é inabalável, não é tu sozinho, não é exclusivo para ti, é no coletivo. Então é uma armadura que é do Senhor, que vem a partir da vida da comunhão para nós, para que a gente possa juntos resistir. Persevereis, perseverar junto, não é sozinho. Eu fiquei vendo aqui
uma palavra agora que o pastor ele tinha me mostrado assim e deixa eu ler aqui, tá lá em João 4, no versículo 4. Não precisa abrir os. 1 João. Aí diz assim: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Aí eu fiquei pensando assim que que o pastor até falou que o espírito de Deus é o espírito com letra maiúscula. E a gente tem que ter ele na batalha, nessa batalha com a gente. Só que, às vezes, a gente vai se enganando com o espírito do mundo, com letra minúscula. E é isso que eu queria falar. E que nem a Mari falou, eu falei ali na escolinha que eu trancava as portas, né? E aí, quando ela falou pra mim que não precisava, assim, que nem ela falou agora, porque Deus ia estar cuidando, né? Deus, ele sabe o que ele vai fazer. E daí eu entendi que não precisa mais trancar a porta, assim. E que nem o tio Thiago falou, que às vezes a gente tá com uma batalha dentro de nós e a gente não se importa com o que os outros estão vivendo, porque pode ser que a gente seja muito grosso com as outras pessoas e mesmo que elas não sabem o que a gente está vivendo, a gente só vai ser grosso com elas, sendo que elas nem sabem que a gente está vivendo e que a gente não precisa ser grosso, né? E que a gente tem que abrir, que nem a gente estava falando todo o tempo, né? Isso que o Gabriel falou, assim, que a gente se distrai com o mundo quando ele faz coisas que a gente não quer e a gente não vai e luta contra essa batalha. A gente só se distrai. Enquanto a gente se distrai, o nosso inimigo, ele pega a gente assim desprevenido. E eu também fiquei pensando no que o Gabriel disse, que muitas vezes a gente se confunde. Qual é o Espírito de Deus e qual é o Espírito que não é de Deus. E daí a gente vai pedir a opinião de alguém que não está no Espírito de Deus naquele momento e a pessoa nos fala coisas que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente acha, é o Espírito de Deus, então essa pessoa está certa, que eu estou pensando está certo. Mas a maioria das vezes o Espírito de Deus vai nos dizer o que a gente não quer ouvir, que foi o que aconteceu com a Caterine e com a Mariana no grupo caseiro. Vocês ouviram o que vocês queriam? Provavelmente não, né? Porque esse Espírito de Deus não é para nos confortar, mas sim fazer a gente pensar mais. Amém. Mais alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Louvor pode subir. Obrigada, gurias. Podem desligar a luz para nós, por favor? E podem ficar em pé. Guris, gurias e gurizes. Gurizes. Amém. Desliga a luz ali para nós, por favor, Lucinê. Enquanto o louvor vai tocando um louvor para nós, pode todo mundo se colocar de pé. Os adultos, os adolescentes, quem conseguir. Amém. Isso que a gente falou foi muito precioso, né? A gente falou no início do culto que a gente iria aprender bastante. Então, eu quero que agora a gente vá se juntando com alguém, porque a gente entendeu que a gente não pode ficar sozinho, né? Então, Rafa, Mateu, Mustafa, deem as mãos, que a Aurora, a Alice
E os adultos também vão se aproximando de uma adolescente, que é isso que a gente foi entendendo, né? Que a gente precisa também estar escutando uns aos outros, se submetendo e aprendendo mais deles. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigada, Senhor, por mais uma noite, Senhor. Obrigada por essa noite que Tu nos deu para aprender mais de Ti, Senhor. Mais da Tua palavra, mais daqueles mistérios que Tu tens revelado para nós, Pai. Obrigada, Pai, por a gente estar podendo viver isso aqui juntos, Senhor, e criando essa convicção de qual é a identidade que Tu tem para nós, Pai. Que é esses filhos que são ousados, Pai, e que falam aquilo que pensam de Ti. Vai orando pela pessoa que está do Teu lado, vai declarando para ela a voz, vai declarando para ela essa expressão que vem do Senhor, essa força, e que a gente vai conseguir vencer essa batalha na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, essas vozes que vêm para nós, que tentam nos calar, nos derrubar e nos confundir principalmente. Vai tirando toda a confusão, Senhor, do nosso meio, tudo aquilo que a gente não consegue entender, Senhor. Vai revelando para nós, Senhor, e te derramando no nosso meio. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, e há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Nós podemos ouvir. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
forte que tudo é. E poderoso esse nome é. Seu nome, Jesus. E és invencível, inigualável. A gente vai adorando o Senhor hoje e pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome está. Aleluia! Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Por esse culto, pelo que a gente tem visto e vivido com esses adolescentes. Dá um abraço bem forte em alguém e declara para essa pessoa: tu já venceu. Tu já venceu porque Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele é o Rei da Glória. Por isso que a gente declara aqui nessa noite que a gente pode lutar essas batalhas, irmãos, porque nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Amém. Vamos juntos? Há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença. Distante de qualquer tristeza, vem a sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é nossa esperança. Lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença. Distante de qualquer tristeza, vem a sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é nossa herança. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Sangue a poder. E deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Sangue a poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Sangue a poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei correrei pelo caminho teu sangue. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Tem lugar na mesa ainda. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue.
o teu amor é inexplicável e fenomenal. Vivemos de milagres pela tua graça. Então como eu poderia pensar em fugir? Se o caminho, a verdade, a vida encontro em ti. Com novo coração sou livre pra viver. Por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, a quão linda ela é. Isso não é um sonho, isso é o teu amor. Com teu Espírito vem e age entre nós. Não queremos controlar, porque sabemos que isso é tudo que precisamos para prosseguir. Esse é nosso clamor, vem por esse novo coração. Sou livre pra viver, por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, a quão linda ela é. Isso não é um sonho, é você. A nossa vida transformou, para mais alto nos levou. O que era velho acabou. Você me transformou, meu coração mudou. O que era velho acabou, agora livre sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo e levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora. Mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Você me transformou, meu coração mudou. O que era velho acabou, agora lindo sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo e levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora. Daqui a pouco vai chegar o nosso dó.